Referência também em mamografia. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, a maior rede de postos da região, onde você abastece seu veículo com qualidade e garantia. Agora, nossa rede conta com mais 2 unidades de GNV com muita pressão. Na BR-101, quilômetro 15, Travessão e Guarus, Avenida Carmen Carneiro, esquina com André Luiz. Vem abastecer com a gente. Postos Mariana, vem pra cá. 8 horas 20 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também lá no Face, YouTube, Instagram. Tem perguntas para você aqui, ô Pamela, lá no Face, quem quiser pode deixar também aqui a sua pergunta, sua participação, enfim, lá no YouTube eu vou abrir, também tem o Instagram que você acompanha aí, segue @FolhaFM98 oficial para acompanhar, seguir, curtir, compartilhar, né, a Folha FM. São 8 horas 21 minutos. Tempo bom para Campos hoje na previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, só conferir as câmeras aqui, com máxima de 26, a mínima de 18 graus neste momento. Segue tempo bom, tem algumas nuvens, mas segue com sol e faz 22 graus agora no centro de Campos. No programa de hoje, com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem, e também no oferecimento do consórcio do Cicobi Fluminense, estamos com a Pamela Nogueira. Ela é psicóloga do cognitivo comportamental, ou seja, até um gesto, um olhar, né? Você quer ver como é que a gente é um pouco também de entendedor dessa psicologia? Mamãe, quando olhava para mim, o jeito que ela olhava, eu já sabia o que era. Se ia dar ruim naquele momento, se ia dar ruim daqui a pouco, um pouco mais depois de que saísse dali, ou se eu já ia apanhar ali ou em casa. Quer dizer, apanharia de qualquer maneira, que eu nunca vi. Mas, de qualquer modo, assim, e não tem bronca nenhuma não, acho que valeu isso, eu mereci cada costa, tá, gente? Não tem problema nenhum não, eu sou bem resolvido com isso. Não tem trauma da minha tadinha da minha mãe, tá lá 81 anos, bem obrigado, lá e tal. E assim,
como que é essa coisa do cognitivo, do comportamental, né, a gente passa cada recado pelos nossos sinais, por isso que eu te falei, né, vamos fazer a entrevista pessoalmente, é legal porque a gente vê o fervor da coisa, a tecnologia ajuda e a gente faz também, é bom. Bom, mas vamos lá, ô Pamela, nós falamos sobre setembro amarelo, só que como é um assunto que dá um programa inteiro, né? E eu tentei colocar outros temas aqui. Eu vou pedir a gentileza a você só de voltar um pouquinho antes da gente ir para essa questão da adultização infantil na internet. E aí eu vou te fazer a pergunta do nosso ouvinte, seguidor aqui, o Renato Carvalho, que aliás estava sumido, o Renato. Some não. Tem um caso assim. Tem uma coisa acontecendo, um problema acontecendo muito grande, muito sério, e que eu acho que já virou um assunto de saúde pública. Não sei, na sua experiência com a área pública também, você pode falar. Você atua no programa Saúde da Escola, né, o PSE, em Campos, então você tem talvez essa dimensão melhor. As pessoas estão endividadas com os jogos online, com o Tigrinho, com esses joguinhos aí de celular. Tanto que eu te contei sobre um caso que aconteceu aqui comigo, em que um ouvinte procurou pedindo ajuda porque tinha ouvido uma pessoa também da sua área de psicologia. Como que é esse problema? Porque assim, é um outro problema e assim, gigante. Como é que é isso? Como é que é a solução? Como que está esse acompanhamento seu sobre essa questão dos jogos? Que caso tenha outro gatilho aí, né, para levar a gente a mudar o assunto, fique à vontade. Sim. Também a gente é um sinal de alerta, né, de riscos também com relação a um comportamento, ideação suicida, porque traz endividamento. Então a gente precisa saber que entra ali no vício tecnológico, né, entra no vício de jogos, né, jogos online, e essas big techs elas foram feitas para serem viciantes, né? Tem ali todo um design do vício que faz o organismo ter uma sensação de bem-estar, produzir dopamina, que é um neurotransmissor do bem-estar, se sentir bem nas redes sociais, né, também. Então, o comportamento de vício, de aposta, ele sempre existiu, né, só que era de uma forma mais presencial. E aí agora, no jogo online, ele aproxima. Você está com o celular o tempo inteiro, você tem acesso a isso o tempo inteiro. Então, muitas vezes, fica difícil você se distanciar daquele ambiente que te traz o comportamento de vício, como no caso de álcool e outras drogas, né, que a gente pode se afastar das companhias, do ambiente que traz aquela demanda, né? Já o jogo online, né? Você está ali com acesso à internet o tempo inteiro. E assim, o trabalho, principalmente com relação ao tratamento de comportamentos, né, de vício na internet, é que a gente não vai trabalhar para eliminar o uso, né? A tecnologia ela tem que ser uma aliada nossa, não algo alienante. Então, a gente vai trabalhar sempre para a devolução do controle daquela pessoa. Então, o tratamento, principalmente com relação a jogos online, esse comportamento de vício, precisa, sim, ser encarado com seriedade, precisa, sim, muitas vezes ter um acompanhamento médico e psicológico porque é um vício comportamental. O vício na internet é um vício comportamental e a gente está com acesso a ele o tempo inteiro, né? Então, precisa ser um tratamento sério. Muitas pessoas estão se endividando muito, não é pouco, né? E aí, tudo isso, né, quando a gente fala de comportamento de risco na vida adulta, questões financeiras são grandes agravantes nessa faixa etária. Meu Deus, como? Que é impressionante, né, gente? Pelo amor de Deus, os joguinhos,
não foram feitos, você falou muito bem, eles não foram criados para pagar você, para dar dinheiro a você, de forma nenhuma. Você sempre vai perder. Sim. Sempre vai perder. Você vai perder sempre. Se você, mas eu já ganhei, Cláudio, e parou, foi embora, nunca mais jogou, então você vai perder sempre. Porque você ganha 1.000 hoje e amanhã você perde 2. Faz a conta no final do mês. Que investimento maluco é esse que você está fazendo, não é? Olha, o que está cheio de gente aí e que não tem mais da onde tirar e que já está envolvendo a família inteira, casos e casos absurdos, né? Muito, muito complicado. E tem cura, tem como tratar isso, tem como cuidar disso. É só procurar a psicóloga, procurar a ajuda do profissional. Aqui no Face tem uma conversa do Renato Carvalho, tem uma pergunta para você, e aí a gente vai falar de adultização, mas ele acaba trazendo aqui uma infantilização dos idosos, dos grandes. Vou trazer a pergunta dele ao final. O Felca é um influenciador novo, muito, muito conhecido, e agora mais conhecido ainda. Eu não seguia, passei a seguir depois desse caso, mas assim, um cara estranho. Para mim ele é estranho. Enfim, eu vou seguindo ele lá e tal, na minha concepção, que não tem valor nenhum aqui para. Mas enfim, o que não vale aqui é o juízo de valor dele, da pessoa, é o que ele conseguiu fazer com a denúncia, que não foi simples. Ele explicou, levou um tempo grande pesquisando lá aquele canal do Ítalo Santos e descobriu aquele monte de jovem, de adolescente sendo explorado pela adultização. Aliás, essa palavra a gente nem nunca fala ela, né? Ou pelo menos nunca havia usado com tanta frequência. Como que é? Porque o que acontece? O tal antigamente, pois era, não sei não, acho que era mais fácil. O colega tinha uma bicicletinha e o sujeito queria ter também. Hoje o negócio está muito complicado, cara. As meninas vão para a internet dançar. Uma dancinha daquela, não tem problema nenhum. Só que aí, na cabeça dos adultos ou de outros, ali tem uma cena muito mais profunda do que a dança. E a coleguinha faz a dança, a outra quer fazer também. Porque a minha coleguinha tem tantos 1.000 seguidores e eu não tenho. E ela só... Olha que mundo paralelo é esse que a gente está vivendo. Como é que é essa coisa? Como que a psicologia entende? E de que forma isso pode ajudar os pais nessa situação também, Pamela? Bem, trazendo até sobre esse influenciador, né, digital, e que bom que ele usou toda a fama dele, né, todo o acesso que ele tem para um assunto tão importante. E assim, eu já acompanho o Felca há algum tempo. Eu gosto do comportamento dele porque é um comportamento crítico. Até num joguinho de TikTok que havia há um tempo atrás, eu não costumo acompanhar muito esses aplicativos, eu não sou tão tecnológica e eu não tenho muita paciência para esses aplicativos. Mas, assim, pelo trabalho, né, eu procuro me inteirar de alguma forma. E aí tinha um joguinho um tempo atrás que parecia assim, muito bobinho, era muito repetitivo, em que as pessoas faziam alguma dancinha e aí colocavam algumas imagens, tipo assim, milho, alguma coisa, e eles tinham que ficar repetindo aquilo. Era uma coisa que a gente olhava e era muito sem noção, né? Não fazia muito sentido. Mas como que os jovens estavam mergulhando naquilo e ficando muito tempo para ganhar dinheiro, porque aquilo tinha, né, trazia algum retorno para eles, algum lucro financeiro. E o Felca, ele meio que para combater, ele ficou horas e horas e horas, ele conseguiu ganhar o máximo de dinheiro ali que ele podia, inclusive que a plataforma começou a limitar
o uso, né, o acesso desses jovens a tal tipo de jogos, né, porque já começou a entender também, colocar avisos de que aquele jovem já estava ultrapassando o tempo e que aquilo poderia trazer prejuízo para a saúde mental. Então, ele é um tipo de influenciador que ele é crítico, ele pensa sobre aquilo e ele desafia, né? Então, a partir dele, a gente vai tendo alguns olhares diferentes, algumas limitações importantes também. E quando ele trouxe com relação à adultização, ele deve ter visto, né, que está mais envolvido ali, centenas de coisas gritantes, e esse termo ele já é usado há muito tempo. Se a gente fizer uma pesquisa rápida na internet, no YouTube, a gente vai ver quantos profissionais da área da saúde mental já falam sobre isso há algum tempo, né? Porém, não tem tanta visibilidade quanto um influenciador que tem vários seguidores. E que bom que ele teve essa atitude muito válida. A adultização infantil na internet, principalmente ela vai trazer uma exposição precoce a conteúdos de sexualização, principalmente, né? A conteúdos impróprios para aquela faixa etária. E aí isso compromete o desenvolvimento emocional dessas crianças e adolescentes, a comparação, a questão de comparação corporal, estética, né, pode trazer um transtorno dismórfico corporal, aquela cultivo da magreza, da beleza. Meninas têm muito essa tendência, tá? Essa distorção de autoimagem, então. A ansiedade, a depressão, transtornos de humor. Então, nessa faixa etária, o jovem está muito suscetível a tudo isso. Então, se ele não tem um ambiente que favorece algo saudável, ele vai estar ali sendo bombardeado com coisas e o pai não está nem percebendo. E a gente precisa entender que os pais muitas vezes se preocupam quando o filho sai de casa. Não fala com estranho, cuidado, vai direto, né, para o seu destino e volta. Não entendendo que no único aparelho, celular, computador, seu filho pode estar dentro do quarto, mas ele está exposto ao mundo. Se você não tem ali um controle, um acompanhamento rigoroso com o que seu filho está fazendo dentro do quarto e com aquilo que ele está acessando, né? Há um tempo atrás, a gente tinha aí algumas campanhas que fazem, né, pela internet, alguns desafios, né, que fazem, tinha vários nomes aí, nem vou citar, mas que é um perigo, é um risco, né, para o jovem que está consumindo aquilo ali, porque ele quer fazer parte de um grupo. Na adolescência, é muito importante a questão do grupo, dos pares. O que vai ter muito é aquele afastamento dos pais, né, um pouquinho. Eles querem se autoafirmar como pessoas, como sujeitos. Eles estão descobrindo a sua identidade, a sua autenticidade. Então, os pares, aqueles grupos, serão muito importantes para eles. Mas os pais não têm que também deixar de mão, tem que ser persistente sempre, né? É uma fase do desenvolvimento. Quem nunca passou por isso, né? O que pai e mãe falam não tem muito valor, mas o que o amigo fala, ele sabe, né, tudo da vida. Mamãe falava, agora não, né? Ela dizia, eu falo, parece um cachorro falando. Entra por um ouvido, sabe? Mas o que o amigo fala tem um peso. Então, a gente precisa, assim, estar atento a esses amigos, quem são, e principalmente ao que está fazendo na internet, os jogos, as conversas. Uma coisa que eu acho importante destacar, né, que eles ficam expostos a esse comportamento e conteúdos que são impróprios para a idade de sexualização, mas um outro caso muito importante que gerou polêmica é com relação à educação sexual nas escolas. Isso tem uma diferença enorme. Adultização, sexualização, conteúdo impróprio é diferente de educação sexual na escola, porque a sexualidade infantil, né, a sexualidade
é natural, é um comportamento humano, faz parte do desenvolvimento saudável. Essa descoberta do corpo, ter dúvidas, querer perguntar, é um processo espontâneo e de autoconhecimento corporal. Então, dentro de uma instituição de ensino, junto a um profissional de saúde, a um psicólogo, a um médico, ali serão passadas informações importantes, conscientes, científicas, principalmente para o cuidado do corpo, né? Que respeita esse desenvolvimento saudável, respeita a comunicação para cada faixa etária. A forma de se comunicar com uma criança de 5 anos vai ser diferente do que você vai se comunicar com um adolescente de 15 anos. Então, quando a gente fala em educação sexual, pode assustar esse termo, mas que é sempre feito com seriedade. Você mesmo citou que eu atuo no programa Saúde na Escola. Lá nós fazemos ações em saúde de promoção e prevenção à saúde. E é uma equipe multiprofissional, em que tem psicólogos, assistentes sociais, tem pedagogos, tem enfermeiros, já tivemos médico pediatra. Então, é uma equipe que é preparada para falar sobre esses assuntos. Temos fonoaudiólogos. Se eu estiver esquecendo de algum aqui, me desculpe, mas é essa equipe, né? E aí nós temos várias ações, vários eixos que o governo federal nos coloca para falar, porque é um programa do governo federal. Então, nós temos vários eixos de atuação do nosso trabalho. Então, saúde mental, a nutricionista também, alimentação saudável, e os enfermeiros trabalham muito com essa parte da educação sexual e comportamento reprodutivo, com jovens. Nós temos a pedagoga, também assistente social, que trabalha sobre o cuidado com o corpo para prevenir a exploração sexual infantil, que a gente sabe que sim, existem muitas situações de violência e abuso sexual, inclusive dentro de casa. Então, Cláudio, eu acho muito importante destacar essa diferença, porque as escolas, né, as instituições de ensino, muitas vezes são atacadas pelo trabalho preventivo que fazem e de cuidado, e eles não percebem o quanto que o filho está sendo exposto a conteúdos impróprios na internet, dentro do quarto, achando que está seguro ali, né, que não está vendo nada que cause risco. Tá? Então, eu achei muito importante destacar esse sentido, porque a gente passou por muitas fake news, proibições de falar certas coisas. Eu faço trabalho sobre o bullying nas escolas, né? O meu projeto aí, tanto sobre o bullying quanto valorização da vida. Né? E também trabalho com os profissionais de educação, saúde mental, comportamento alimentar. E teve um momento que a gente meio que era proibido de falar sobre certas coisas, né? Inibido de falar sobre certas coisas, mas eu digo sempre que o meu código de ética vem em primeiro lugar, o meu compromisso social vem em primeiro lugar, o meu juramento. Então, o meu trabalho vai ser sempre feito da melhor forma possível. E essa questão da adultização infantil, ela vai ser combatida da melhor forma com diálogo, com informação, tanto dos pais quanto desses jovens, né, daquilo que eles acessam. Imagino que você esteja falando sobre aquele kit, né, que foi uma fake news criada na véspera de eleição, para usar na eleição, de uma certa corrente política acusando a outra de usar um kit de sexualização para as aulas, mas nunca apareceu a denúncia de um professor usando aqueles kits, porque nunca existiu kit nenhum. Exato. Nunca teve nada daquilo. Não só o kit, a própria caderneta de vacinação do adolescente, que traz ali algumas informações sobre o uso de preservativo, sobre o corpo, o funcionamento do corpo, num certo momento também foi proibido de ser divulgado, de ser entregue, né? Então, assim, são coisas que são trabalhadas por profissionais competentes, preparados. Não vai ser qualquer um que vai falar sobre isso, mas sim, a gente precisa combater a erotização infantil. Né? São coisas distintas. Porque tem a adultização. Deixa eu falar uma coisa aqui de adultização que foi muito, muito, muito comentada. Inclusive,
Não sei se foi o Ministério Público que conseguiu promover uma ação, foi provocado, promoveu também uma ação. Aquele pastor The King, The Power, The Off, aquele menino, adolescente, considerado uma adultização da profissão ou da arte de ser pregador, pastor, enfim. E aí é um exemplo que você pode trazer também, que pode citar, que pode falar. Não tem nenhuma erotização, sexualização ali. É um exemplo pelo contrário, né? Mas foi também muito criticado, muito... Exatamente. Cobrado isso. A adultização ela pode passar também por várias questões, né? O mais gritante é quando envolve esses assuntos, essas exposições na internet, né? Exposição de imagens inadequadas. Ali ele também, né, era uma exposição inadequada, porque é claramente um menino que está em desenvolvimento, não sabe lidar com as consequências daquilo que ele está fazendo, falando ou promovendo ali. E aí toda essa adultização envolve também a esperar comportamentos de crianças e jovens que não são adequados ainda para a faixa etária deles, esperar que eles saibam lidar com situações que eles ainda não têm preparo, esperar que tenham uma maturidade além do seu desenvolvimento cognitivo, inclusive, né? Porque o cérebro ainda está em formação. Até a fase dos 21, 25 anos, esse cérebro ainda está maturando, né? Então, ele ainda vai ter questões aí de tomada de decisão, né, de avaliação, de impulsividade. Então, um jovem ficar à frente de algo tão importante, né, nesse sentido, também é preocupante, né, porque ele pode não avaliar as consequências daquilo que ele está falando para algumas pessoas, para outros jovens também. Cada coisa no seu tempo, né? Tudo no seu tempo e na sua hora. Estamos conversando com a psicóloga cognitivo-comportamental Pamela Nogueira, aqui com a gente nessa manhã de segunda-feira. E, Pamela, mudando de assunto, mas tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele deixa aqui essas broncas aí de redes sociais. Renato Carvalho, bom dia a todos. Pamela, além da adultização das crianças, infantilização de homens e mulheres bem crescidos, deixando-se influenciar por idiotas que vomitam porcarias todos os dias na internet. Isso é sem freio. O que falta para essas pessoas assumirem as responsabilidades de adultos que são e deixarem de ser influenciados? Pergunta dele. Complicado com essa coisa de internet aí, Pamela. Sim. Bem, a infância é um chão que a gente pisa para o resto da nossa vida, né? Se a gente não teve uma boa base, né, um bom incentivo, apoio, um ambiente saudável de crescimento, muitas vezes a gente vai crescer e vai ser um adulto infantilizado, porque a gente não vai ter recursos emocionais e comportamentais suficientes para lidar com certas questões. Então, assim, na terapia, um dos objetivos terapêuticos também deve ser a construção desse adulto saudável e o que se espera de um adulto saudável, que é uma capacidade reflexiva, né, um autoconhecimento, um automonitoramento. Cada um aí vai ter o seu temperamento, a sua personalidade, mas a gente entende que um adulto consiga lidar com certas questões diferentemente de uma criança e de um adolescente. Mas a gente vê, sim, muitos adultos presos a emoções infantis que não foram trabalhadas, que não foram desenvolvidas de uma maneira plena. Então, eu acho que as pessoas têm muito, sim, que se olhar, que se perceberem, que procurar ajuda, entenderem
entenderem que prejuízos os seus padrões comportamentais estão trazendo para a nossa vida. Muitas vezes a gente tem estratégias de enfrentamento que mais nos prejudicam do que nos ajudam, né? Como fugir de conversas difíceis, ou ser impulsivo, reativo, né? Não saber conversar. Eu acho que a comunicação é a principal barreira, assim, de um adulto não saudável ou de um adulto infantilizado, né? Não saber conversar, não saber se expressar. E aí, eu imagino mais ou menos o que ele esteja falando. Tem umas rezas para pneu aí, um negócio meio maluco. As coisas, assim, muito estranhas, né? Que, na verdade, também, repito o que eu estou falando desde o começo, já aconteceram em épocas bem distantes lá atrás e se repetem, porque é talvez a natureza humana, uma falha da natureza humana no sentido de exatamente entender o que é que as pessoas estão, porque assim, quando envolve política eu fico até temeroso de falar, porque é tudo direita e esquerda, né? Então você faz um comentário aqui e tal, mas independente disso, você pegar uma pessoa, sei lá, casos assim, tem muito caso, lá o patriota do caminhão, e tantos outros que defendem também a esquerda, eu estou lembrando esse do caminhão, que é um negócio muito. Lembrando, se tiver algum exemplo de esquerda aí, pode mandar, não tem problema nenhum. O cara agarrar na frente de um caminhão para impedir que o caminhão passe, porque eles estão protestando ali para nada, não faz nenhum sentido o protesto deles, não tem nenhum fundo de verdade sobre tudo. É isso que eu acho que ele cita, que a pessoa perde a noção por isso. É uma questão mais passional, né, do que racional. Passa e a supera, gente vê, né? o quanto que às vezes razão e emoção não caminham lado a lado, né? E aí as pessoas politicamente, né, que é o caso que você está trazendo, vão muito para a passionalidade. A política é uma coisa maravilhosa, a ciência política, nós somos seres humanos, nós somos seres políticos, sim, precisamos pensar sobre isso, mas a gente precisa pensar também de uma maneira mais racional, mais social, mais democrática, né? E as pessoas pensam muito individualmente, né, naquilo que parece que faz sentido só para elas. E a gente sabe que se a gente vive em sociedade, né, nem tudo vai me agradar pessoalmente, mas sim, eu preciso ter a maturidade, eu preciso ter a compreensão de que nem tudo vai girar em torno daquilo que eu penso exclusivamente, né? Então aí é quando passa muito para emoção, para passionalidade, as pessoas acabam exagerando porque querem ter o controle de algo que não está no controle delas. Nós vivemos numa democracia, essa democracia precisa ser respeitada, né? A justiça precisa ser respeitada. Muitas vezes as pessoas se enxergam acima disso porque estão olhando para o próprio desejo, né? E não para um desejo, uma necessidade coletiva. Então, olham apenas para as necessidades pessoais. Surreal. Bom, são 8h51, nosso tempo voou. Ai, não dá tempo de falar tudo, não. Eu quero te propor. Bem, né? Não, mas gosto de falar. Mas é excelente também. E eu descobri agora que você é filha de uma pessoa muito querida da gente e que também fala muito, que é a profissão dela. Ela é professora. Aliás, professora de uma área muito extinta, ou quase que já extinta na rede, né? Graciete, não, que estava aqui, eu abri Mas eu tô acostumada. Não, mas você sabe o que aconteceu? As pessoas confundem. Odete, né? Já Perdão. é quase minha segunda mãe. Graciete, beijo pra você, obrigado. O Odete foi porque eu tava no site aqui agora há pouco do... Não, o pior que eu não gosto. Eu tava aqui no site do Jornal Globo e toda hora aparece uma mídia deles, né? No G1 e tal, e tá ali, o Odete Rottman vai fazendo não sei o que hoje. A gente fica... tem que ler, né? Perdão, Graciete, beijo pra você, parabéns pela filha. Que conheci pelas redes... E agora não sabia que era tão próximo assim, tão perto da gente aqui com essa boa amizade. Ô Pamela, então me diga uma coisa.
Ainda bem que nós não falamos de Graciete aqui, né? Já pensou? Se a gente fala aí, ó. Que... Deu tempo, graças a Deus. Beto falou que deu tempo da gente saber antes. Vamos lá. No Brasil, e me parece que você trouxe aí que é o segundo país que tem o maior tempo de exposição e aí não estamos falando só de criança não, né? Estamos falando de todo mundo. De exposição a telas, 9 horas diárias. Comparando com o mundo, e aí foi uma média mundial, depois você apura esses dados aí para mim com outras informações. O uso de internet no mundo, ou de internet de telas, de 6 horas e 50 minutos em média. No Brasil, 9 horas. Isso foi o Senado Federal que fez essa pesquisa. E as consequências vêm. A partir daí a gente vai vendo todo o comportamento do ser humano mudando a partir dessa mega exposição. O que fazer e como controlar isso? Bem, é bem difícil, né, falar sobre controle numa sociedade que a gente precisa muito da tecnologia, que a gente não vai viver sem tecnologia, né? Aí pelo celular a gente faz várias coisas, a gente nem precisa mais de ter um computador em si, a gente ali trabalha, acessa banco, a nossa vida toda está ali, e o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial de uso da internet, né? E aí, de tempo médio, né, a gente tem aí 9 horas e 13 minutos, mais ou menos, né? E desde 1996, Cláudio, o nosso QI mundial ele não está progredindo, porque de uma geração para outra, o QI ele ia aumentando gradativamente. Por conta do uso de telas, desse uso excessivo, ele está estagnando, ele não está crescendo, né? E aí os estudiosos, obviamente, já têm esse sinal de alerta e começam a fazer os estudos, né, em como reverter muita coisa. A dependência tecnológica ela é uma dependência comportamental, e aí... O que vai gerar essa dependência, né, que a gente estava conversando? Principalmente essa alternância de atividades mentais, porque vai gerar uma liberação de dopamina, né? Assim como é no uso de substâncias, ela vai trazer um prazer, uma sensação satisfatória. E os jovens eles ficam muito suscetíveis a isso porque eles são explorados na sua falta de maturidade, na sua falta de maturidade biológica, inclusive, e que leva a essa busca de bem-estar constante. Né? A gente já tem aí no DSM, né, na classificação de doenças mentais, o transtorno do jogo pela internet, né, quando é um uso problemático da internet e dos jogos. Né? E aí a gente tem também, de uma forma mais ampla, o transtorno de controle do impulso, que vai favorecer, né, vai unir, vai favorecer essa dependência aí. Eu estou aqui com você, da rede pública municipal, como a gente falou, e você trouxe aqui isso aqui eu posso falar, é um panfleto, né? Panfleto. Isso. Nomofobia. Nomofobia é um termo dado para a pessoa que passa esse tempo excessivo na tela. No mobile phone fobia. E aí pega ali as iniciais, você vai ter nomofobia. Um modo excessivo de permanecer sem acesso ao celular com internet. Passar um dia inteiro sem smartphone ou não ter bateria suficiente para usá-lo pode provocar desconforto ou até sofrimento. Olha só. Sim. E aí a gente vê que quando a gente está com uma dependência patológica, né, que vai ser observada nesses indivíduos, que não é apenas um desconforto, né, traz um desconforto, um sofrimento, isso já é um sinal de alerta, porém, a gente vai observando que as pessoas vão entrando em pânico.
né, realmente de estarem sem celular, de estar perdendo o acesso, acabando a bateria ou em algum lugar que não vai ter o acesso da internet. Então, a gente vai vendo como que isso molda até o comportamento das pessoas. Algumas pessoas não viajam para momentos de lazer com a família, por exemplo, num lugar que não vai ter acesso à internet. Elas deixam de ir, elas buscam outros lugares, né? Porque elas precisam estar conectadas o tempo inteiro, elas não conseguem se desconectar. E a gente vê assim, o comportamento mesmo de abstinência, como existem álcool e outras drogas. Inclusive, já tem estudos que falam que o nosso cérebro, né, ele tem algumas distorções ali muito parecidos com quem faz uso dessas substâncias, de álcool ou outras substâncias. Já tem isso, já tem essa comprovação. Então, assim, alguns sintomas da nomofobia, que é esse medo excessivo de ficar longe do celular, né, especificamente, é ansiedade, alterações respiratórias, alterações de humor. Então, a ansiedade, ela traz uma diferença no nosso padrão respiratório, que é ali de luta e fuga. A gente vai ficar com uma respiração mais encurtada, mais rápida. Então, assim, é importante que a pessoa perceba isso. Isso gera até desmaio, mal-estar, se a pessoa entra naquele padrão respiratório disfuncional. Tremores, transpiração, agitação, desorientação, taquicardia. Então, a pessoa chega a passar mal por estar longe do celular, por não ter acesso à internet, por qualquer motivo, né? Então, a gente já vê aí um transtorno. Ele ainda não está incluído aí no DSM e tal, mas a gente já fala aí nesse transtorno que é ficar longe do celular, principalmente. Você deu 2 dicas aqui. Uma que você usa para controlar os seus filhos. Eu queria que você repetisse. E uma outra, você falou, porque eu falei, mas, Pamela, também tem um caso nosso que trabalhamos com as telas, não só aqui nos programas, mas quando a gente sai daqui, não só, aí tem o nosso canal também, e tem o canal do trabalho. Daqui a pouco eu vou postar lá os cortes e tal. Isso no final do dia vai dar uma quantidade boa de horas. Fim de semana eu andei comparando lá, eu tô bem, 1 hora e pouca por dia, por fim de semana, sábado e domingo. Não tá tão ruim, tá? O meu pessoal não tá legal. Bom, mas tem um pessoal que é profissional dessa área mesmo, que é influenciador, enfim. Como fazer? Você deu uma dica muito legal e que a gente faz, e você mesmo falou, tem um gatilho aí, Cláudio, você vai mexendo, daqui a pouco você pula para outra coisa. Como é que é isso? Para tentar ver se, assim, com pouco tempo, que eu não acredito que dê para explicar isso em pouco tempo, mas para que a gente possa entender e tentar melhorar o nosso dia já a partir de hoje. Sim. Bom, a gente sabe que muitas pessoas trabalham com telas, têm um trabalho remoto, e aí não vai ser o trabalho em telas em si que vai causar uma dependência. Principalmente o que vai causar uma dependência é essa alternância das operações mentais, ou seja, eu estou fazendo uma coisa, eu estou focado no meu trabalho e eu fico alternando entre aplicativos, rede social, aplicativo de compras, quase que numa forma de trazer um alívio, um conforto, e isso vai gerando também uma sensação de prazer, né? Vai gerando ali aquela dopamina que a gente fala tanto, que é para o bem-estar. Então, assim, a gente precisa fazer uma coisa de cada vez. Se eu estou trabalhando, eu preciso focar no meu trabalho, naquilo que eu estou fazendo. Mesmo que eu esteja com várias abas com relação ao meu trabalho, eu preciso focar naquilo. E aí depois tirar um tempo conscientemente
para fazer o uso de algum aplicativo, de alguma rede, de parar, de pensar, de resolver outras coisas. Então, assim, essa alternância, sim, ela traz prejuízos, ela traz um cansaço mental, sem contar que quando eu estou focado numa atividade, seja ela no trabalho mesmo, online, seja um estudante numa sala de aula, uma pessoa que está assistindo uma palestra, se ela pega o celular para dar uma olhadinha ali rápida, mesmo que ela considere rápida, a gente perde de pelo menos 23 a 27 minutos para retornar ao nosso estado inicial de atenção. Então, veja como foi muito importante e foi um estudo, baseado no estudo também, a proibição dos celulares dentro das escolas. Porque é uma concorrência muito desleal, não concorda? Um professor falando, e aquela criança com um mundo ali para olhar, com coisas mais interessantes, um joguinho, um aplicativo, Enfim, ela perde de 23 a 27 minutos para retornar, tanto criança, adolescente, adulto. Então, se a gente parar para pensar numa aula que tem 50 minutos de duração, olha só, ela já perdeu aí a metade da aula, praticamente, para retomar aquele estado de atenção inicial e que a gente acha que a gente está ouvindo, a gente está ouvindo, mas a nossa capacidade de concentração, ela não é a mesma. A nossa capacidade de se aprofundar naquilo não é a mesma. Então, a gente vai vendo que cria um buraco, um abismo, nesse tempo aí, e a gente não consegue acomodar as informações. A gente vive numa sociedade que a gente tem muita informação, parece que a gente sabe sobre muita coisa, mas a gente tem pouca consolidação de conhecimento e de conteúdo. Então, assim, a tela ela vai nos prejudicar nessa alternância, ela vai nos trazer vícios nessa alternância, porque nesse bem-estar, nessa falsa sensação de companhia que nós temos, que parece que a vida digital ela é muito melhor, ela é muito mais satisfatória do que a nossa vida real, E a gente fica buscando esse conforto através das telas. Então, tudo isso assim, é muito importante trazer essa conscientização, porque o tratamento ele não vai envolver uma abstinência total, assim como a gente faz com outras substâncias, com outros vícios, Porque é uma questão comportamental, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Então, o tratamento para dependência digital principalmente envolve em devolver o controle consciente do uso das telas, Então, nós adultos, ensinar aos adolescentes, e vou dizer que é uma batalha diária, porque a todo momento a gente está sendo convidado, convocado a ficar cada vez mais em frente às telas, Do trabalho, principalmente. Mas a gente precisa também ter o nosso momento detox. Fazer a higiene do sono, sim, é importante, principalmente com jovens que estão nessa fase de desenvolvimento, nessa fase escolar. Evitar usar telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Ter uma hora fixa, específica, até 10, 11 horas da noite é a melhor hora para uma criança dormir, um adolescente, eu diria até às 10 horas, que está ali tendo toda a produção de hormônio, melatonina, aquilo tudo que favorece o sono. E assim, ter um horário regular para dormir todos os dias é importante. Preparar o quarto de modo que ele esteja silencioso, escuro, numa temperatura agradável. Evitar comer muitos alimentos estimulantes antes de dormir. Que acelerem o metabolismo, bebida alcoólica, no caso de adultos, cafeína, não assistir conteúdos que promovam euforia, algum tipo de agitação, como filme de ação, no caso de crianças, ficar jogando jogos online até tarde, até muito perto de dormir. Evitar, sim, o uso de telas à noite, é importante, porque essa luz emitida da tela induz o cérebro a permanecer acordado, permanecer em vigília. Então, principalmente quando a gente fala de celular, que fica muito mais próximo dos nossos olhos, isso vai prejudicar, sim,
né? Vai induzir o nosso cérebro a ficar no estado de alerta. E aí, assim, em contrapartida, a gente tem que ter hábitos de vida mais saudáveis. Por isso que eu falo, ouça rádio, vai dormir ouvindo rádio, acorda ouvindo... Tô brincando. Né? Uma música que seja uma música relaxante. Sim. Não tem a dúvida. Porque me parece que essas luzes coloridas, de azul principalmente, né? Igual esse aparelho de ar aqui da rádio, ele tem os indicativos ali. Isso não é legal para dormir, né? Então, tenta desligar. Tem um controlezinho ali que você consegue apagar essas... Né? De preferência, dormir com aparelho, não ter aparelhos dentro do quarto, mas que hoje em dia, né, acaba sendo um pouco difícil, a gente tem uma televisão, e o próprio celular dormir longe da gente. Nós temos outros recursos, né? A gente viveu até hoje aí com alarmes, com aqueles reloginhos, né? A gente pode ter outros recursos de alarme que não seja só pelo celular. Então, deixar o celular longe, que é uma maneira da gente não cair na tentação de ficar pegando o celular, não pegar o celular logo que acorda, né? É também uma... E tem um outro problema. Desculpa. Inibir o uso. Sim, perdão. Não, desculpa, não pegar logo que acorda é outra... é a primeira coisa que a gente faz, né? Olha, e tem um outro negócio, com esses smartwatch, esses relógios também, que ficam conectados aos celulares, você acaba dormindo com aquele relógio. E acontece o quê? A turma não tem freio mesmo, manda mensagem para você qualquer hora, as pessoas não têm mais noção do que é assim, ninguém pegaria um telefone na década de 90, 80 para ligar para você meia-noite. Sim. Faz o mesmo procedimento, gente. Não mande mensagem. Eu tenho uma mania, estou tentando me corrigir aqui, que eu acordo muito cedo. Então eu acho que o mundo acorda cedo. Não acorda. Só, pelo amor de Deus. Então vamos mandar mensagem para a pessoa 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Isso é meu horário, não é o seu horário necessariamente, né? Então, muito chato. Mas tem gente que manda meia-noite, uma hora para qualquer um, toda hora. Então, assim, você pode tirar o som, mas você esquece. Uma coisa acaba puxando a outra. E se acordar, já era. E a gente tem também alguns recursos, né? A gente pode desabilitar lá as mensagens, né? Durante um período do tempo. Então, a partir de tal horário, o meu celular vai estar desabilitado. Eu vou colocar no modo avião para que não chegue mensagem. Então, assim, hoje em dia, os próprios aparelhos oferecem esses recursos para que a gente faça um uso mais consciente, né? Então, que a gente aproveite aí desses dispositivos para ter hábitos mais saudáveis também. Porque, como eu falei, é um vício comportamental. A gente precisa se perceber e se autorregular, se conhecer, né, o tempo inteiro, saber os prejuízos que estão trazendo. E a gente também investir numa rotina com mais qualidade, exercício físico, né, ter uma boa qualidade de sono. Você falou sobre esses relógios, né? Eles ajudam até no sentido de perceber como que está a qualidade do nosso sono ali. Isso é importante para a gente ver o que a gente precisa estabelecer, então, de mudança. O que eu preciso investir na minha higiene do sono? O que pode estar me atrapalhando? O uso de telas, na maioria das vezes, né? O uso de telas até tarde é um fator, sim. Dá vontade de continuar conversando com você, mas a gente tem que fechar, são 9h11, avançamos aqui. Obrigado pela sua presença. Gente, ela trouxe chocolate pra gente. Meu Deus do céu. Aqui, eu tô só preciso de energia para correr, para malhar, então eu tô precisando, né? Tem que combinar com a dona da casa, né? Não, claro, para a esposa também. Não, e lá em casa é o seguinte, não tem criança mais, moleque com 30 anos já. Se deixar assim, dando sopa, pai, não fui eu não. Deve ter sido o gato, o cachorro.
Obrigado pelo seu carinho. Eu que agradeço o Obrigado convite por poder estar aqui, né? Espero ter esclarecido bastante coisa aí para os ouvintes, né? Ter falado de uma forma clara e deixar a mensagem de que busque ajuda, falar ajuda muito, né? A gente não tem que ter vergonha, não tem que ter preconceito, né? Alguém do nosso lado pode estar precisando de ajuda, que a gente também tem um olhar empático. Não adianta a gente falar busque ajuda, fale, mas também a gente não está receptivo para ouvir, para ajudar, a gente ter um olhar muitas vezes julgador para isso. Então, que a gente abra aí nossos horizontes com relação às questões da saúde mental. Obrigado mais uma vez. Fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje, começando com a Pamela Nogueira, psicóloga cognitivo-comportamental. E a gente vai estar de volta amanhã, às 7 horas da manhã. Você continue ligado, continue aqui na Folha FM, que tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense, que é o jeito fácil, prático, rápido para você realizar o sonho, né, da casa própria, do carro seminovo. Então pode procurar o consórcio do Cicobi Fluminense.